Josué capítulo 1. Josué era o servo de Moisés. Josué era o sucessor de Moisés. Ele foi treinado ali com Moisés décadas, e quando Moisés morreu, Josué o sucedeu. Então vamos ler o capítulo 1 de Josué. Qual versão você vai ler? Hã? Qual versão? Eu estou Revista Corrigida Fiel, mas pode ser a Almeida. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto é muito precioso. Imagina que Josué, ele sabia que Deus tinha um chamado para ele. Josué, ele, 40 anos antes deste dia aqui, ele foi com outros 11 hebreus, um de cada tribo, pesquisar a terra, espiar a terra. E ele creu, apesar de haver gigantes na terra de Canaã, ele creu que o Senhor lhes daria vitória. E ele voltou com essa fé, com essa confiança. Agora, 40 anos depois, Moisés havia morrido. E agora era Josué que estava na liderança. E a gente vê Deus falando com ele: não temas, esforça-te, tem bom ânimo. Por quê? Porque agora ele era o cara, não tinha ninguém acima dele. Ele era o líder. E embora ele
tivesse crido 40 anos antes e ao longo da vida toda ele creu, agora ele estava diante de Canaã, diante da terra. Então, deu assim, uma paura, né? Tremeu nas bases. Ele estava abalado, mobilizado. E Deus fala para ele: levanta-te, se esforça, passa o Jordão, você vai entrar, você vai conseguir, e você vai levar todo esse povo. Agora presta bem atenção na lei de Moisés. Observa, medita, leia, fale e pratique essa lei, porque isso vai fazer você prosperar e você vai ser vitorioso. Então não tenha medo, vá à luta, eu estou contigo, mas observa a palavra. Vou ler alguns textos aqui também dentro desse contexto, lá em Deuteronômio, né? Moisés falando para Josué e para o povo: não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Preste atenção, nós não devemos nos espantar, nos abalar diante dos desafios. Por quê? Porque o Senhor está no nosso meio. Ainda em Deuteronômio 20, verso 3: e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Então, a gente sabe que as guerras eram guerras para valer, era tudo ou nada, lutar, viver ou morrer. E Deus estava falando para eles: olha, não se abala, não se aterroriza, não se abata, não tenha medo diante dos seus desafios, dos seus inimigos. Hoje nós não temos inimigos físicos assim para a gente guerrear, usar espada, né? Mas temos os problemas da nossa vida, as circunstâncias adversas na saúde, circunstâncias adversas na questão financeira, relacionamento, família. Temos muitos problemas de diversas naturezas e eles aterrorizam a gente. Veja o que Davi fala no Salmo 27, verso 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, a Bíblia ensina a gente para, diante dos nossos problemas, a gente se apegar ao Senhor e saber que Ele é a nossa força. Ainda em Deuteronômio 31, 6 e 7, Moisés falando para o povo, a mesma temática, é o mesmo contexto desse capítulo 1, só que Moisés ainda estava vivo um pouco tempo antes, quando o povo de Israel foi lutar contra Og, rei de Bazã, que era aquém do Rio Jordão. Então Moisés disse: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo.
não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Deuteronômio 31, 6 e 7. Qual é a herança que Deus tem para você? Quais são as promessas de Deus na sua vida? O que é que o Senhor mostrou para a sua vida que ainda não se cumpriu? Esforça-te, anima-te. Você vai entrar na posse dessa herança. Então, muitas vezes, o caminho é estreito, muitas vezes, as evidências à nossa volta, elas são muito fortes, e a gente olha com os nossos olhos humanos, terrenos, e a gente se abate, e a nossa fé sucumbe. Quando o povo foi para o cativeiro, lá em Babilônia, e eles retornaram do cativeiro, a terra de Israel estava toda destruída. Jerusalém, os muros derrubados, o templo derrubado. E aí o povo começou a edificar o templo, e aí os inimigos se opuseram, pararam. Eles ficaram mais ou menos uns 15, 20 anos parados. Eles tinham iniciado, mas depois parou a obra, e tinha ali um desânimo geral. E lá em Ageu capítulo 2, verso 4, diz assim, falando para Zorobabel, que era o governador, o líder político, digamos, e para Josué. Este Josué aqui em Ageu 2 é o sacerdote, não é o mesmo Josué do capítulo 1 que a gente leu, que era o servo de Moisés. Então, Ageu 2:4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então, Deus está falando para a gente se esforçar. Deus está falando para a gente trabalhar. Deus está falando para a gente evangelizar. Deus está falando para a gente fazer a obra dele. Deus está falando para a gente edificar a casa dele. Edificar a casa de Deus. Casa de Deus não são paredes, são pessoas. Edificar a casa de Deus é pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, queridos, pensa assim, diante da nossa vida, diante de tudo que Deus já falou para a gente, na hora do vamos ver, na hora que a gente se sente inteiramente responsável, a nossa tendência é tremer nas bases. E Deus está falando para a gente, levanta, atravessa o Jordão. Deus falou para Josué, olha bem, a sua herança, ela é extensa, é do rio até o mar, do norte até o sul. Pisa essa terra, conquista essa terra, esforça-te, tem bom ânimo e não tenha medo, não te atemorizes, nem te espantes.
Tenha cuidado em obedecer a palavra. Você quer ser uma pessoa vitoriosa na vida? Você quer vencer os seus medos, a sua incredulidade? Você quer que a sua vida dê certo? Então, leia a palavra, medite na palavra, fale a palavra. Como é que é falar a palavra? Pregue o evangelho. Use a palavra na sua oração, pegue as promessas da palavra e verbalize, ore em cima daquelas promessas bíblicas e medite na palavra, reflita na palavra de Deus e refletindo, prestando atenção, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Essas foram as orientações que Deus deu para Josué. Falou: Josué, batalha, guerreia, se esforça, não tenha medo. Agora, o que você tem que prestar atenção? Qual é o ponto-chave para a sua vida? É você observar a palavra. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então você vai prosperar. Então você vai vencer. Então você vai conquistar aquelas bênçãos, aquelas promessas. Ou seja, a vitória é uma consequência de você ser fiel e de você se deixar reger pela palavra de Deus. Então, na nossa caminhada, o tempo vai passando, você ora todo dia, e muita oração não é atendida como você espera, não é atendida no tempo, no modo. Aí você vai acumulando uma sensação de mesmice, de canseira, uma sensação de desânimo. Às vezes, diante de problemas e circunstâncias adversas, você acumula um espanto, um pavor. E como é que a gente lida com essas atitudes, com esses sentimentos, com essas sensações? Como é que a gente vence isso? Da onde é que a gente tira ânimo? Porque Deus falou para Moisés ou para Josué no imperativo afirmativo: tenha bom ânimo, não se atemorize, não te espantes. Como é que a gente resolve isso? O nosso bom ânimo vem do Senhor. No domingo passado eu li aqui Isaías 40, né? Que fala da onisciência, onipresença, onipotência de Deus, aquele finalzinho de Isaías 40. E ele diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, pensa que existe um princípio muito interessante, na fraqueza você pode tirar forças. No desânimo pode surgir o bom ânimo. Lá em Joel capítulo 3, verso 10, está falando, acho eu até que é da batalha, na guerra mesmo, do Armagedon. Diz: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Joel 3, verso 10. Como é que a gente tira ânimo? Como é que a gente tira leite de pedra? Eu estou totalmente desanimado. A palavra diz para a gente
falar. Diga ao fraco: eu sou forte. Como é que a gente vai espantar, espanar, espalhar da nossa vida, afastar do nosso coração, da nossa mente, o medo, o temor, o espanto? Então, imagina que é como se tivesse assim, 2 blocos. Um bloco do que você sente, do que você pensa, dos seus pavores, das suas ansiedades, das suas fraquezas, das suas fragilidades, dos seus problemas reais. E o outro bloco, a palavra de Deus, as promessas de Deus. E então isso é como se fosse um confronto de aspas, de verdades. Aquela que você vê, aquilo que você sente, aquilo que está à sua volta, aquilo que está aparentemente determinado, programado, versus aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus fala. E para nós cristãos, nós que seguimos a Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele é o nosso mestre, Ele é a fonte da nossa salvação. Ele é Yeshua. Jesus é o mesmo nome que Josué. Ao longo do tempo, o nome Josué foi sofrendo uma modificação na expressão, e Yeshua é Josué. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Redentor, aquele que nos liberta. E Jesus é aquele que vai fazer a gente entrar em Canaã. Jesus é aquele que vai fazer a gente entrar na posse da herança. A minha mão esquerda, os problemas, as circunstâncias, as dificuldades; na mão direita, as promessas de Deus. Jesus é aquele que faz a gente entrar na posse das promessas. Como? Pensei numa imagem, numa linguagem simbólica, é colocando os seus problemas, a sua fraqueza, o seu cansaço, o desânimo, e eu vou incluir a raiva, a tristeza, a rebeldia, o ressentimento, sua indignação, a sua ira, a desesperança, a incredulidade, o abatimento do seu coração, a sua falta de visão, é colocar isso tudo no altar do Senhor. É colocar você no altar do Senhor. É colocar a sua vida no altar do Senhor. Colocar a sua vida com tudo que você é. Mas que altar é esse, pastor? Tem um altar aqui que eu posso pegar e entregar isso tudo? Não, esse altar é a cruz de Cristo. Na cruz de Jesus, Ele levou todo o pecado, as enfermidades, as doenças. Ele se fez maldição por nós. Ele desfaz a obra do inimigo e toda a maldição. Então, a cruz de Cristo transforma
Porque na morte Jesus absorveu todo o mal e o pecado. E na ressurreição, ele libera o poder da vida que suplanta a morte. Então, quando você coloca essas coisas no altar do Senhor e as entrega a Ele, o Senhor transforma a sua fraqueza em força. O Senhor transforma o seu abatimento em bom ânimo. O seu temor em coragem. Ele lhe dá autoridade, ele ativa em você confiança, discernimento, a fé. Em Cristo há o sim de Deus para tudo aquilo que a gente necessita. É como se Jesus Cristo fosse o sim de Deus para nós. Nele está contido toda a bênção do Pai. Então, nós estamos diante de impasses na nossa vida entre o que eu sinto, o que eu vejo, o que me atropelou, os resultados da minha caminhada e as promessas, a palavra. E a gente tem que se determinar a não desistir, não desanimar. Não vamos esmorecer, não vamos parar, não vamos voltar atrás. Como? Pega a tua cruz, pega o teu cajado de volta, se consagra novamente a Deus, vai ao altar do Senhor com tudo aquilo que você é, com todas essas dores, todos esses fardos, todas essas mazelas, todas as dificuldades. Citei algumas aqui: fraqueza, cansaço, desânimo, raiva, rebeldia, ressentimento, tristeza, amargura, ira, indignação, desesperança, incredulidade, abatimento, falta de visão. Decida que você não vai desistir. Decida que você não vai se deixar abater e desanimar, que você não vai voltar atrás. Então você pode hoje, desse fundo do poço, desse lugar de fraqueza extrema, renovar-se, ser renovado. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 12, diz assim: levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Veja, é uma ordem. Mas pastor, eu estou com a mão cansada, como é que eu vou levantar? Meu joelho está desconjuntado, eu estou desmantelado, estou desarmado. Você decide. Quando você vai ao altar do Senhor, quando você se liga no Senhor, quando você se rende ao Senhor, quando você renova com o seu Senhor, é uma escolha, é uma decisão. E o Senhor vem e Ele absorve toda a sua fragilidade, cansaço, desânimo, fraqueza, medo. E Ele vai renovar você. É simples assim. Ele transforma água em vinho. Ele multiplica as forças. Ele multiplica pão. Ele dá saúde àquele que está enfermo. Então, pensei assim, da gente
ficar de pé, pedir para vocês ficarem de pé. E se você hoje quer aceitar Jesus como seu Salvador, ou renovar com Ele a sua entrega, onde você está, você vai dizer para o Senhor que você quer isso. E uma maneira de você dizer é: levante a sua mão, como quem faz uma oração. Sua mão levantada quer dizer: Deus, eis-me aqui, socorro, eu quero a salvação, eu quero o perdão, eu quero vida eterna, eu quero que o Senhor me renove. Recebe a minha vida no teu altar, recebe a minha existência diante de ti. Eu levanto as minhas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e digo para ti, responde comigo essa oração: eu não vou desistir, não vou desanimar, nem esmorecer, não vou voltar atrás. Eis-me aqui, Senhor, me consagro, eu pego o meu cajado, eu tomo a minha cruz e decido te seguir com firmeza. Eu vou prosseguir sem temor, sem medo, sem me espantar, sem tremer, sem me apavorar. Eu me coloco no teu altar, com as dores, as fraquezas, o cansaço, a tristeza, a raiva, o desânimo, e lanço fora de mim todas essas coisas. Jesus, tu és a minha fonte, tu és o meu pão, eu recebo o renovo, a porção dobrada, o bom ânimo, eu recebo a tua unção, a injeção do ânimo celestial, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.